Oi, gente, tudo bem? Na nossa aula de história de hoje, nós vamos falar sobre as comunidades quilombolas, tá? Vamos começar a voltar no tempo, lá atrás, na época da escravidão, né? Vocês lembram que nós já conversamos que o Brasil, quando foi descoberto, aqui eles começaram a fazer os engenhos de açúcar, tá? Porque aqui, né, no Brasil, o clima ajudava muito a produção da cana de açúcar. E o açúcar era o dinheiro da época, era a riqueza da época. Porém, os portugueses aqui, eles precisavam o quê? De mão de obra para fazer, para plantar a cana, para colher a cana, para moer a cana, para fazer todo o serviço do engenho de açúcar. O que eles faziam? Como eles precisavam de mão de obra barata, ou melhor, de graça, eles começaram a escravizar os negros lá da África, que já eram escravos deles em outras colônias. Então eles começaram a fazer expedições e trouxeram muitos negros para o Brasil, tá? Esses negros não eram tratados bem, eles eram tratados como os bichos, infelizmente, eles eram tratados como animais, tá certo? E aqueles que se recusavam ou ficavam doentes, eles eram torturados e até mortos. O que acontecia? Muitos negros se rebelavam, eles ficavam com revolta daquilo e conseguiam fugir. Pelo menos eles tentavam. Os que conseguissem fugir, eles iam para as florestas, onde eles começaram a montar quilombos. Tá certo? Quilombo era um local muito escondido na floresta, onde os negros lá podiam viver livres. Lá eles podiam praticar sua crença, sua cultura, sua dança, livremente, tá? E desses quilombos que tinha lá, um deles foi muito famoso, que é o Quilombo dos Palmares, que é onde nasceu o Zumbi dos Palmares, tá? Zumbi dos Palmares foi um negro que nasceu no Quilombo dos Palmares. Ele já nasceu livre, porque ele não nasceu numa fazenda de engenho, ele nasceu livre. E porém ele se tornou um grande líder porque ele lutava contra essas expedições portuguesas que traziam os africanos para cá para escravizar. Então, Zumbi dos Palmares foi uma pessoa que lutou muito, foi um líder que guerreou muito contra esses portugueses, tá certo? Ele lutava pelos direitos, por direitos iguais, por direito deles, por serem livres, era isso que eles queriam, tá? Então, até hoje, existem comunidades quilombolas, existem comunidades que vivem os descendentes, as pessoas que são descendentes desses escravos, até hoje vivem e ainda em muitos estados do Brasil. Tem no Maranhão, tem na Bahia, tá? Muitos estados ainda vivem, existem essas comunidades quilombolas, tá? E o Zumbi dos Palmares, em uma dessas... O que aconteceu com ele é que ele fugiu porque eles estavam caçando o Zumbi dos Palmares porque queriam a cabeça dele, né? Queriam matar porque ele acabava com muitas expedições dos portugueses. Então ele viveu muito tempo escondido no meio da mata, tá certo? E um dia uma pessoa que vivia com ele foi pega. Essa pessoa, sob tortura, acabou falando onde ele estava. Então ele foi preso numa emboscada onde ele foi morto, tá certo? A morte dele aconteceu no dia 20 de novembro de 1685. Foi onde aconteceu a morte de Zumbi de Palmares, tá? Então, esse dia 20 de novembro, nós comemoramos o Dia da Consciência Negra, porque desde a época da escravidão, os negros, né, os afrodescendentes, nunca conseguiram ter realmente uma igualdade na sociedade, tá? Existe muito racismo, muito preconceito por causa da cor.
até por causa de algumas religiões, e os negros, os afrodescendentes, são os que mais sofrem com isso. Então, o que se faz? No dia 20 de novembro se comemora, é o dia da consciência negra, é um dia que a gente tem que se conscientizar, que é um dia que a gente deve pensar, refletir nas nossas atitudes e que todas as pessoas têm os mesmos direitos, independente de cor, religião, de raça, não existe isso, tá certo? Tá? Então essa foi a nossa aula de história de hoje, tá? O que aconteceu lá no passado ainda existem muitas comunidades quilombolas, sim, que vivem da agricultura, que vivem como eles viviam lá no passado, quando eles conseguiam viver livres, tá certo? E nunca esqueçam que dia 20 de novembro nós devemos comemorar, nós comemoramos, inclusive tem alguns estados do Brasil que é feriado no dia 20 de novembro por conta de Zumbi dos Palmares, tá certo? Essa foi a nossa aula de hoje, qualquer dúvida vocês me procurem, beijo, até a próxima!